Shalom a todos, mais uma vez. Nós vamos iniciar agora o nosso painel sobre identidade espiritual. Então, a Priscila e a Raíssa, nós queremos trazer alguns tópicos para expandir o nível de entendimento acerca da nossa identidade espiritual. E eu quero começar lendo um texto que está em Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Nós encerramos aqui no versículo 5. Eu quero chamar a atenção de todos para os dois versículos finais que nós lemos, que é o 4 e o 5, que diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E esse versículo traz uma chave para nós quando nós falamos sobre a questão da identidade. Que primeiro Deus se agrada do coração de uma pessoa e depois da obra de suas mãos. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então, o primeiro ponto que o Senhor sempre avalia nas nossas vidas é aquilo que parte de dentro de nós, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da motivação, do porquê nós fazemos. Então, eu quero colocar aqui para nós que a nossa identidade no Senhor, ela é muito mais preciosa do que aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos tem o seu valor, mas em ordem de prioridade vem a nossa identidade no Senhor. Deus quer se agradar primeiro, não do que você está fazendo, mas de quem você está se tornando. Amém? E eu gostaria de ler um outro texto que está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos,
e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Nós encerramos a leitura aqui no verso de número 14. Por que que eu li esse texto para vocês? Esse texto, ele apresenta algumas chaves quanto à questão da identidade. Hoje nós encontramos, principalmente no meio cristão, uma prática, um hábito, um costume e até mesmo talvez uma cultura aonde aquilo que eu faço é visto como aquilo que é mais importante. Então, se a pessoa ela está no ministério de louvor, ela está no ministério da mídia, ela está no ministério da transmissão, está no ministério das crianças, quanto mais ministérios ela tiver, muitas vezes ela é vista como alguém que é mais prestativa. Só que o que eu quero te dizer nessa noite é que isso é uma visão equivocada, que parte até mesmo de uma visão diabólica. E nós vamos ver aqui no texto de Marcos, capítulo 5, o que é isso. Eu quero abrir um parênteses e eu não quero forçar a barra, porque às vezes nós vamos precisar sim nos desdobrar um pouquinho mais, principalmente quando algo está se iniciando. Quando um projeto se inicia, seja uma célula, seja uma igreja, seja uma empresa, tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser um pouco mais, vai exigir um pouco mais de nós, um pouco mais de nossas renúncias, um pouco mais, né, daquilo que nós podemos fazer, porque todo início é trabalhoso. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes essa incontável multiforme do meu servir, do meu fazer, acaba manipulando e mascarando a falta da nossa identidade espiritual. Então, vamos ver aqui algumas chaves. O endemoniado gadareno, ele logo chega para Jesus, a palavra do Senhor diz que ele corre e o adora e ainda exclama em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aqui tem duas coisas importantes acerca da nossa identidade espiritual. Perdão. Então, primeiro ponto, quando eu falo que eu sou filho de Deus, eu não estou somente chamando para mim um título, eu não estou chamando para mim somente um jargão que é muito comum dentro do meio cristão. Quando eu falo que eu sou filho de Deus, eu estou falando da identidade que o Senhor restaurou, a primeira identidade que o Senhor restaurou na minha e na sua vida, a oportunidade de nós sermos chamados filhos de Deus. Mas não para aqui, porque a nossa identidade está muito ligado com a nossa paternidade. E o que eu quero te dizer com isso? Quanto mais próximo você é de Deus, maior é a revelação que você vai ter de quem você é nele. A paternidade, ela influencia diretamente na nossa identidade. Filho de Deus, quanto mais próximo, quanto mais eu cultivo um relacionamento com o Pai, mais eu vou ter a certeza de quem eu sou. E quando nós temos a certeza de quem nós somos, as incertezas da vida não encontram mais espaço em nosso coração. Mas também uma segunda coisa importante vale a pena a gente ressaltar quando nós dissemos eu sou filho de Deus, que não basta somente eu declarar por aí que essa é minha identidade, mas quando ela de fato se torna uma identidade, eu acabo me movendo por aquilo que eu creio. Se eu e você, nós dissemos que nós somos filhos de Deus, nós precisamos ter como padrão um filho de Deus que se chama Jesus.
Ele colocou que obras maiores faríamos. E se somos filhos de Deus, nós precisamos buscar fazer não somente aquilo que ele fez, mas também coisas maiores ainda que nós temos a oportunidade de fazer. Jesus viveu 30 e poucos anos da sua vida, mas muitos de nós já passamos dos 40, muitos de nós já passamos dos 50. Então, nós temos mais tempo na terra justamente para cumprir essa palavra sobre as nossas vidas. E agora, a gente entra na visão diabólica que tenta distorcer a identidade. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E o gadareno endemoniado respondeu o quê? Legião é meu nome, porque somos muitos. A identidade diabólica que o inimigo ele tenta imprimir no coração das pessoas está totalmente ligado à quantidade. Se você não tem uma quantidade X, então você falhou. Se você não tem uma quantidade Y, é porque você fracassou. Se você não tem uma quantidade Z, é porque você não é ninguém. Então, a voz que sopra, quantos membros você tem na sua igreja? A voz que sopra, quantos reais você tem no seu banco? A voz que sopra, quantas pessoas caminham contigo? É a voz que muitas vezes tenta manipular a sua identidade. E eu quero te dizer uma coisa: é muito mais fácil, muitas vezes, se corromper em meio ao exagero do que na falta. Então, por isso que nós olhamos muitas pessoas que elas têm grandes igrejas, elas têm grandes aportes financeiros, elas têm grandes conquistas, e se elas não cuidarem do coração, elas vão acabar matando a sua identidade para que elas possam se assemelhar a outros. Então, uma das coisas que nós precisamos ter cuidado quanto à questão da nossa identidade espiritual é com a questão da compensação. Uma coisa que nós precisamos estar atento é não compensar a falta do nosso ser com o excesso do fazer. Tem algo que uma vez eu ouvi do Márcio Michele e que vale a pena a gente guardar em nosso coração. Todo excesso no nosso presente revela uma falta do nosso passado. Todo excesso do nosso presente revela uma falta do nosso passado. Então, se eu tenho uma questão excessiva dentro de um ativismo, é porque eu estou querendo compensar algo dentro do meu ser. Sabe como que uma pessoa ela pode alinhar isso na vida dela? Com uma prática chamada retiro. Quando a gente fala assim, retiro da igreja, piriri pororó, o que que é a palavra retiro? É você retirar-se de um lugar e ser colocado em um lugar aonde as outras vozes elas não trazem mais impacto para você. Sabe quando você vai saber qual é a voz que ecoa dentro de você? Quando você parar e quando você fizer até mesmo um jejum de silêncio. Dentro de um jejum de silêncio, ou melhor, dentro de um jejum de fala, né? Você praticar o silêncio, você praticar, né, aquela questão onde você pode ficar um pouco sozinho na presença do Senhor, retirar-se do meio, você percebe quais são as vozes que estão em seu coração. É muito fácil nós colocarmos a nossa identidade por aquilo que nós temos. Eu já vi, por exemplo, pessoas que elas deixaram de limpar, deixaram de pegar em uma vassoura em um lugar público, porque elas disseram assim: não, eu sou médica, eu não vou fazer isso, esse não é um serviço para mim. Uma pessoa que traz uma afirmação dessas é alguém que já ligou a sua identidade nos fazeres da vida.
Então, se há algo que ainda te envergonha dentro daquilo que você precisa fazer, eu quero te dizer que essa área de vergonha muitas vezes expõe uma identidade que não está firmada na palavra. Por que que você tem vergonha se você errar uma fala em uma apresentação pública? Por que você tem vergonha se você for mal numa prova? Por que você tem vergonha se a entrevista que você foi fazer não deu certo? Porque tudo isso está revelando uma falta na minha identidade. E eu quero chamar agora a Priscila para ela continuar falando sobre esse tema e ministrando aqui os nossos corações. Shalom, shalom. Então, quando o coach nos direcionou a falar sobre identidade celestial hoje, eu fiquei aqui meditando e vocês já perceberam que uma das grandes investimentos de Satanás em nossas vidas é a crise de identidade? Quantas pessoas hoje estão com crise de identidade, não é verdade? E o que acontece? Sabe por que o inimigo, ele investe nisso? Porque quando você realmente conhece a sua identidade, você impacta o seu destino. E aí você é responsável pela sua geração. Então, quando você entende a sua identidade celestial, quem é você? Né? Qual a sua identidade? Você vai impactar o seu destino. E Satanás não quer que você entenda isso. Por isso que está tendo muita crise de identidade. E nós não podemos deixar que a nossa geração fique com essa crise de identidade. Por exemplo, eu vou falar dois personagens da Bíblia. Moisés. Moisés, ele era bem pequenininho e ele foi jogado no rio. E a egípcia resgatou ele ali, né? Vocês conhecem a história. Mas Moisés, pessoal, ele não foi jogado no rio, ele foi lançado para o seu destino. Aí, o que acontece? Quando ele é maior, ele podia ter falado assim, eu fui um rejeitado. Por mais que aconteceu isso e aquilo na minha história, minha mãe foi e me largou naquele lago. Mas o que acontece? Ele tinha um destino. E José poderia muito bem, depois de uma crise, né, se ele realmente não conhecesse a identidade dele como filho de Deus, na hora que ele foi jogado naquele buraco. Ele não foi jogado simplesmente no buraco para morrer, ele foi lançado para o seu destino. E aí, olha só aonde José chegou, aonde Moisés chegou. E muitas vezes, pessoal, nós estamos vivendo como vítimas do nosso passado, da nossa história. Muitas vezes, eu sou a coitadinha, eu sou o coitadinho, por causa de um abuso, de um abandono, por causa de alguma crise, eu sou assim. Pega aquela identidade que não é sua. Eu estava vendo um relato de um influencer muito grande no Nordeste, e é uma pessoa que ajuda muita gente, pessoal, muita gente mesmo, só que ele é homossexual. E todo mundo carrega uma história. E ele falando que antigamente, quando ele era pequeno, na vila onde ele morava no Nordeste, a mãe dele tem algum problema, acho que é de audição, alguma coisa, e a mãe dele saía, o pai também saía, e tinha um abusador na vila dele que ia, abusava ele, comia a comida da casa dele, e ele não podia falar nada para a mãe, porque o abusador ameaçava, e quando a mãe chegava, via que não tinha comida, pensou que ele tinha comido tudo, e ele ainda apanhava.
Então, o que que acontece? Ele foi criado ele falou que foi abusado muitos anos. Então, ele foi criado por essa história. E hoje ele é homossexual, né? Ele até conhece Jesus e tal, mas, né, quer ser homossexual. E por causa desse acontecimento, não é a identidade dele, mas por causa do passado dele, ele pegou como identidade. Ah, agora eu sou homossexual, já que eu fui abusado, eu sou homossexual. Sabe, nós não podemos deixar, pessoal, que o nosso passado define a nossa identidade. Nós temos que entender que nós somos filhos e filhas de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida e sua identidade tem que mudar diante disso. Então, enxergue a sua vida como um vitorioso. Enxergue a sua vida, assuma a sua identidade como filho de Deus. Não viva no passado por algo que aconteceu. Isso não define a sua identidade. E muita gente define sua identidade por causa de algo que aconteceu no passado. Muitas vezes que não seja culpa sua. Muitas vezes não é culpa sua. Mas por ter acontecido isso, você pega a identidade como algo verdadeiro que não é verdadeiro. Então, eu quero falar rapidamente 4 tópicos de uma identidade celestial a partir das escrituras de Deus. A primeira, que foi o que o coach falou, filho de Deus. Está em Gálatas 3, 26, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, eu e você somos filhos de Deus. E pega essa identidade para você. Você, como eu falei, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você acredita em Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você tem que pegar essa identidade como filho de Deus. O segundo ponto está em Romanos 8, 17, que diz assim: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o segundo ponto, somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem direito, nós temos também. Então, a unção que Jesus carregava, que Jesus carrega, você tem direito disso também. Tudo aquilo que Jesus tem, nós temos direito. E o terceiro ponto está em 1 Pedro 2, 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro ponto, somos um povo escolhido de Deus. Nós somos sacerdócio real, então nós somos da realeza. Nós temos que viver como estamos em um palácio e não na senzala. Nós temos que viver como filhos de Deus e não como escravos. Você aceitou Jesus, aí você ainda é escravo? Não, você não é mais escravo. Você agora é filho de Deus, você agora vive na realeza. Então entendam isso. Realeza. E o quarto e último ponto, para finalizar, está em Mateus 5, 13 ao 14, que diz assim: vocês são o sal dessa terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Então, a Priscila é sal dessa terra porque eu tempero a vida de todo mundo por Cristo Jesus.
Eu tempero a vida das pessoas. Você também tempera a vida das pessoas. Então, nós somos luz desse mundo. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e quer ser luz no meio da luz. Não, pessoal. Vai para onde está trevas e vai ser luz no meio das trevas. Mas você precisa implantar o reino de Deus aonde você estiver. Plante o reino de Deus. Você tem que dizer: eu sou um cidadão dos céus, e é isso que eu faço, e é assim que eu ajo. Você é um cidadão dos céus. Então você tem que fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Xerererê. Amém, glória a Deus. O que falar depois de tantas preciosidades, né, pessoal? Mas eu queria trazer algo que realmente o Senhor tem ministrado ao meu coração, completando um pouquinho daquilo que tanto Code quanto Priscila já ministraram. E, bom, vocês perceberam que eu gosto bastante de dicionário. Fui buscar aqui, ó, o significado de identidade, né? E lá fala bem assim, que é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou coisa, por meio das quais é possível individualizá-la, né? Então eu fiquei, é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, né? Se eu chegar para vocês e falar: "Ah, me diga aí quem é o homem de Deus, né, que foi um líder extraordinário, que pegou 12 homens improváveis e transformou eles em líderes que realmente transformaram não só a nação, mas o mundo. E isso se vem até hoje, a gente está falando de quem? Né? A gente está falando de Jesus. Né? Se eu falar, uma mulher que, apesar de ter ficado viúva, seguiu a sua sogra até o fim, uma mulher fiel, e por conta da sua fidelidade, o Senhor a honrou e ela participou da linhagem de Jesus. Então, eu falo de quem? Eu falo de Ruth. Então, várias características, né, que podem individualizar uma pessoa, né? Isso realmente demonstra ali a identidade dela. E aí eu fico pensando, né? Eu falo: Senhor, quais são as minhas características? Quais são a minha identidade? Por que que eu fico pensando isso, pessoal? Porque se vocês forem parar para pensar, quando nós entendemos quem nós somos, como o Code ministrou, né? Nós paramos de perder tempo com coisas, às vezes, que não são para nós, né? A gente para de lutar guerras que não são nossas, né? Eu falo porque eu sou uma pessoa que, gente, teve uma época, eu estava aqui pensando que eu participava de 5 ministérios. Eu tinha que ficar me desdobrando para saber qual era a escala que eu tinha que estar. Eu estava no Ministério da Recepção, Ministério da Intercessão, Ministério das Mídias. Gente, era tanto ministério que eu não lembro nem mais, mas eu lembro que teve uma época que foi 5, que foi quando eu entrei numa estafa total. Estafa total. Eu falei: gente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Mas por quê? Porque eu não sabia quem eu era, nem quem eu tinha chamado para ser, né? Quem Deus me chamou para ser. E isso foi algo que realmente me deixou estafada. E acredito que eu não estava nem cumprindo ali, né, o meu propósito, mas foi um grande aprendizado, né? E eu lembro que realmente alinhando com o que o coach falou, né? Um grande romper na minha vida foi realmente quando eu tive uma experiência sobrenatural, onde o Senhor ele veio tratar ali a minha orfandade, né? Quando ele tratou ali a minha orfandade, eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa conferência, todo mundo lá na frente, eu no meu lugarzinho, e o Senhor veio com a presença, e ele realmente me mostrou ali, sabe, o quanto eu era amada, o quanto eu era filha, e ele me levou numa visão onde eu estava com ele como se fosse um balcão real ali, como a Priscila falou, né? Eu sou da realeza. E naquele momento o Senhor falou: é tempo de você chamar os seus irmãos aqui para cima. Então, isso foi algo que falou muito forte ao meu coração, né? E a identidade, por isso, é algo muito forte. E eu fico meditando lá em Jesus, pessoal, porque eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas lá em Lucas 2, eu acho que eu comentei com vocês, desde os 12 anos, Jesus sabia quem ele era. Desde os 12 anos, ele sabia onde ele tinha que estar.
Desde os 12 anos ele sabia, né, o que ele tinha que fazer. E apesar do ministério dele ter começado apenas até os 30 anos, esse foi um tempo onde ele forjou, né, a palavra ali logo mais embaixo fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus, né? Então foi um processo de crescimento, de ainda mais amadurecimento da identidade dele para que ele realmente pudesse, né, trazer realmente não só salvação e libertação, mas realmente transformar e liderar, sabe? 12 homens que fizeram, que realmente continuaram aquilo que ele começou. E aí eu fico imaginando sobre isso, né? Sobre o legado, mas enfim. E outra coisa, pessoal, uma coisa que fala muito comigo em relação à vida de Jesus. Tem uma passagem que a gente gosta bastante dela, assim, ela é até meio divertida, que é a passagem da mulher que vai pedir para Jesus, né, para curar a filha endemoniada dela. Não sei se vocês lembram. Eu até anotei a referência aqui, mas eu não vou ler, que eu não quero me alongar muito. Mas depois vocês podem ver lá, tá lá em Mateus 15, do 22 ao 28. Que aí a moça ela vem e fala assim, né, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E aí os discípulos falam assim, não, manda essa mulher embora que ela está fazendo muita bagunça. E aí Jesus fala para ela, né, eu vim senão para o povo de Israel. E aí ela fala para ele, né? Mas até os cachorrinhos, né, comem das migalhas. E Jesus vai lá e fala para ela, né? E fala assim: muita fé você tem. E aí ele cura a filha dela. Mas tem uma parte que me toca assim nesse texto, que é o quê? Jesus ele fala: eu vim senão para o povo de Israel. Não é certo eu tirar a comida, né, da mesa para dar para os cachorrinhos. Então, o que Jesus está falando? Eu não sei se vocês já tiveram essa percepção nesse texto, mas Jesus ele entendeu o que ele veio fazer. Não é que ele não queria, ele sabia que depois ia ter alguém que ia fazer esse trabalho, mas ele tinha noção daquilo que ele veio para fazer. Então, quando nós entendemos, quando nós temos a nossa identidade alicerçada, quando nós realmente começamos a entender quem Deus nos chamou para ser, para fazer, nós começamos a nos mover de maneira intencional. Nós sabemos o que nós fomos chamados para fazer e nós não vamos mais como dar pérolas aos porcos, digamos assim, né? Por quê? Porque nós precisamos entender, nós não conseguimos, gente, ser todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que nós somos corpo, e aí a mão tem função de mão, o pé tem função de pé, o olho tem função de olho. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, nós começamos a andar em direção àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós somos mais assertivos, nós aprendemos a celebrar o dom do outro, como eu amo o dom da Pri, que é um dom pastoral, né, de cuidar de pessoas, que eu não tenho esse cuidado todo bonitinho de sentar, tomar um café e cozinhar e abraçar. Eu não tenho toda essa expertise do code, sabe, de ser criativo, né, naquela aula que é, meu Deus do céu, fala o seu coração, né, se eu for querer ser como o code, eu nem venho daqui, gente. O negócio tá mas eu celebro a vida deles, por quê? Porque eu entendo que eles fazem parte daquilo que Deus está fazendo e eu também, eu tenho a minha própria identidade e eu não preciso me comparar com o Code, eu não preciso me comparar com a Priscila, eu não preciso me comparar com a Renata, por quê? Porque eu entendo quem eu sou e quem Deus me chamou para ser, né? Eu sei qual é a minha identidade, eu sei qual é a minha digital, sabe? E isso é o importante hoje para nós como corpo de Cristo, para que nós possamos amadurecer como corpo de Cristo, sabe? Muitas guerras, né? A gente já falou sobre isso lá na aula de intercessão profética, mas eu falo muito, sabe? Muitas vezes as guerras que existem dentro da igreja, muitas vezes as competições que existem é porque nós não sabemos quem nós somos. Quando a gente sabe quem a gente é, gente, eu não tô nem aí pro que o outro está falando. Se você for ler lá em 1 Samuel 17, Davi, quando ele vai lá
para o campo de batalha, quando Golias está enfrentando o povo, né? Davi, ele chega lá e ele começa a perguntar: o que está acontecendo, gente? E aí, tal? E aí o irmão mais velho de Davi fala bem assim: você é um presunçoso, você aqui veio só ver o que está acontecendo. Você sabe o que Davi fez, gente? Ele se desviou do irmão e foi perguntar para outra pessoa. Por quê? Ele sabia que tinha algo para ele ali. Ele sabia quem ele era. Ele ia se perder em confusão, em ofensa? Não. Por quê? Porque tinha um propósito maior. Davi já tinha sido forjado lá com o leão, com o urso, né? Se ele fosse parar e perder tempo discutindo com o irmão mais velho dele, talvez ele ele tivesse perdido a bênção, não teria cumprido ali o seu propósito naquele tempo. Então, esse é um tempo onde nós precisamos realmente investir em nos conhecer e conhecer ao Senhor, entender quem nós somos, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós, né? Nós precisamos realmente amadurecer como igreja, para que nós possamos, como a gente falou, né, viver esse avivamento. Nós falamos muito de avivamento, mas nós perdemos muito tempo com coisas pequenas, né, muitas vezes. Então, quando nós voltamos os nossos olhos para o alvo correto, nós começamos a nos mover junto com o Senhor em direção ao alvo. Então, é muito importante que realmente nós entendamos quem nós somos para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para nós hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso tempo aqui é curtinho, né? Mas se tivesse mais tempo, a gente poderia falar muito mais. Muito obrigado, Priscila e Raíssa, por contribuírem aqui ao nosso painel. E para finalizar, eu gostaria de ler esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero encerrar esse painel com a ministração da pedra branca, baseado nesse texto, porque é muito legal, é muito bacana, é muito profundo nós dizermos: quem é você? Eu sou filho de Deus. Quem é você? Eu sou sal e luz na terra. Quem é você? Eu sou remido do Senhor, e por aí vai. Mas eu quero te dizer que há uma identidade celestial sobre a tua vida, que quando alguém cita o seu nome aqui na terra, na dimensão do Espírito ecoa um outro nome. E hoje você vai ouvir o seu nome. Que a voz do Senhor penetre no mais íntimo do teu coração e que você ouça o seu nome na dimensão do Espírito. Em nome de Jesus. Receba a sua pedrinha branca agora.